Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por esse dia que o Senhor tem nos concedido. Estamos já na noite, já são quase 9 horas. Estamos aqui para deixar uma palavra do Senhor para nossos corações. A palavra de Deus é uma palavra viva e eficaz. Quero deixar dois versículos que se encontram em Mateus 3, o versículo 2 e também o versículo 8, que diz: E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. O 8 diz assim: produzei, pois, frutos dignos de arrependimento. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos essa palavra, essa palavra foi pregada por João Batista. João Batista estava pregando ali no deserto, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glória a Deus, nós já estamos vivendo nos últimos dias da Igreja de Jesus aqui na terra. E nós, como Igreja de Deus, como pessoas de Deus, que estamos esperando o Senhor Jesus voltar a qualquer hora e a qualquer momento, nós temos que viver esta palavra, seguir esta palavra, que diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E aqui diz mais: produzi, pois, fruto digno de arrependimentos. Quando nós estamos vivendo uma vida em retidão com Deus, nós procuramos ver como que está a nossa vida diante de Deus. E aqui João Batista estava pregando o evangelho do arrependimento. E hoje nós precisamos viver este evangelho do arrependimento. Ver o que tem em nós que precisa ser confessado, ser deixado. O que nós estamos fazendo que não está agradando o Senhor? Porque o verdadeiro arrependimento, ele produz resultados reais, que são chamados de frutos. Glória a Deus, aleluia. O arrependimento produz nova vida. O arrependimento, ele produz mudança na nossa mente. O arrependimento produz mudança nos nossos pensamentos. O arrependimento, ele produz mudança nas nossas atitudes. Se eu e você dizemos que servimos a Deus, que conhecemos a Jesus, que andamos na verdade, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos perdoar aqueles que nos magoou. Precisamos tirar do nosso coração toda mágoa, todo rancor. Precisamos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, porque nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos caminhando para o fim. E se eu e você não procurar viver a palavra de Deus, nós estamos perdendo o nosso tempo aqui na terra. Quantos de nós carregamos mágoa no nosso coração? Quantos de nós vivemos o passado, coisas que aconteceram no passado e você não conseguiu perdoar? Você não conseguiu liberar ainda o perdão para essa pessoa que te feriu, que te magoou, que te trouxe uma decepção muito grande. E você está vivendo no passado, carregando mágoas, carregando rancor no teu coração, não consegue liberar o perdão, não consegue tirar a mágoa do teu coração. E Jesus está dizendo
através da palavra de João Batista, dizendo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando nós pecamos, quando nós falhamos diante da presença de Deus, nós precisamos nos arrependermos. Precisamos produzir frutos. E o fruto, ele é produzido em nós. Nós que precisamos produzir esse fruto, liberando o perdão, liberando todo o sentimento de mágoa, tirando toda a mágoa do nosso coração, liberando perdão, mesmo que nós que somos vítimas, mas nós precisamos liberar o perdão para aquela pessoa que nos magoou, para aquela pessoa que nos feriu, para aquela pessoa que só quer o nosso mal, mas nós precisamos liberar o perdão, porque nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Pedro, quando Pedro pecou, quando Pedro negou a Jesus, Pedro, ele chorou, ele se derramou, porque ele sentiu o tamanho do seu pecado. Ele viu que ele negou o Senhor e ele andava com Jesus. Pedro, ele conhecia Jesus face a face e ele negou o Senhor. E quando ele negou o Senhor, ele chorou amargamente. Davi, quando pecou também, diante daquele pecado de adultério e do homicida, que ele matou o esposo de... Esqueci o nome da sua esposa, mas ele matou, que ele viu que ele pecou quando o profeta chegou até a Davi dizendo o seu pecado. E Davi, ele se arrependeu do seu pecado. E ele chorou amargamente diante da presença de Deus, que é o Salmo 51, onde ele diz: Senhor, renova em mim um espírito reto, um espírito novo, e também renova em mim um coração puro e um espírito reto diante de Deus. Então, meus amados irmãos, nós precisamos reconhecer quando nós estamos em falha diante de Deus. Precisamos nos colocarmos na presença de Deus. E o verdadeiro arrependimento, ele produz frutos. Produz frutos dignos. Aonde nós deixamos de fazer as coisas que não agradam ao Senhor. Se eu não perdoava, hoje eu vou passar a perdoar. Se eu tinha mágoa no meu coração, de hoje em diante eu vou tirar a mágoa do meu coração. Se alguém me magoou, se alguém me feriu, eu preciso liberar o perdão. Porque a Bíblia diz que o Senhor perdoou nossos pecados, mas nós também temos que perdoar os nossos devedores também. Precisamos perdoar, precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Precisamos deixar de falar mal do nosso irmão. Precisamos de deixar de falar mal da nossa irmã. Precisamos deixar de falar mal das pessoas que nos rodeiam. Precisamos deixar de apontar o dedo na cara do teu irmão ou na cara da tua irmã. Precisamos orar mais uns pelos outros. Precisamos andar segundo a vontade de Deus. Quando nós oramos, o Espírito Santo vai nos ensinando a viver na sua presença. E quando nós temos uma vida de oração, nós reconhecemos o nosso pecado, as nossas falhas, aonde estamos falhando. O Senhor, pelo seu Espírito Santo, ele nos corrige. Que Deus em Cristo nos abençoe neste dia. Ficamos na paz do Senhor e possamos produzir frutos dignos de arrependimento, porque Jesus está voltando. Ficamos na paz do Senhor e uma noite abençoada a cada um dos irmãos. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Amém e amém. Ficamos na paz.
Glória a Deus.